Olá pessoal do canal Jogo da Vida Real, estamos começando aí mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre religiões africanas, mais ou menos aí sobre a perseguição religiosa aqui no Brasil e sobre como acontece na África, né? Como é visto, como funciona, o que foi perseguido no Brasil. Então, eu vou contar uma história assim, baseada na mitologia, que é o seguinte. Antes de tudo, existia o Deus primordial, que é... Tudo começa com o pai de Oxalá, Olorum. Olorum é criador de todos os orixás. Ele é o primordial. A história diz que ele veio à Terra, criou os orixás e partiu na sua jornada. Aí eu não sei muito o que aconteceu, para onde ele foi, o que ele foi fazer, mas na minha opinião ele foi para outros mundos fazer o mesmo processo, repetir o mesmo processo. Só que, antes de Oxalá, antes de tudo, Olorum criou Exu, né, que é o primeiro filho, o primeiro antes de tudo. Tanto que na maioria das histórias que a gente escuta sobre os orixás, o Exu, ele não tá tão ligado à história, né? Ele tem as suas próprias histórias à parte. É como se Exu fosse um lado da história e os outros orixás são outro lado da história. Então, é o seguinte, o Exu, ele é o senhor do círculo, né? O senhor do círculo. Então a gente vê aí, por exemplo, o círculo vicioso, né? O círculo do dia e da noite. Ele é o senhor dos vícios, senhor da loucura, aquela coisa de você girar, girar, girar em círculo até ficar tonto. Ele é senhor daquilo ali. E é o senhor da sabedoria e da inteligência, porque, por exemplo, você fica dando volta em círculos, pensando na mesma coisa, fica ali na mesma coisa, pensando, e você acaba tendo várias ideias por estar observando aquilo por diversos ângulos e tendo vários pensamentos sobre a mesma coisa, e você está girando em círculo, está fazendo um círculo entre dia, entre a noite, você está entre dia, entre a noite, você está falando a mesma coisa sobre o mesmo tema e se aprimorando naquele assunto e por aí vai. E, né, ele, por ser o senhor do círculo, ele é impulsivo e ele é o senhor da porteira, que a gente chama no candomblé, né? Ele é o cara que fica na porteira e ele que abre os caminhos, né? O senhor dos caminhos também, né? Porque o círculo, se você parar para pensar, saindo do centro, você faz um círculo, né? No centro, do centro até as bordas do círculo, vai fechando até fazer um círculo, entende? De traço em traço, você vai fazendo assim até quando completar todos essas linhas, forma um círculo, né? E isso é o da onde vem também o nome dele de ser o Senhor das Encruzilhadas. Não importa quantos caminhos tem no encontro daqueles caminhos, ele é senhor de todos e consegue andar em todos ao mesmo tempo, porque a história fala que tem um Exu para cada átomo no universo, tem um Exu, um Exu, né? E ele é sempre um só, né? Ele é sempre um. E aí o que acontece? Por ele ser o senhor do caminho, dos caminhos, quando a gente morre, a gente tem que seguir o caminho. Ele pega e toda vez que alguém morre, que alguma coisa morre, o caminho abre, né? Então, é por isso que tem as galinhas, que os caras matam as galinhas, entende? Para abrir o portal entre o natural e o sobrenatural, né? E basicamente é só sobre esse orixá em específico que aconteceu toda essa perseguição aqui no Brasil. Não sei se vocês pesquisarem aí na internet, rituais com crianças na África, tem uma reportagem da Record. Eu tava olhando aqui agora, deixa eu
checar o nome que você pode procurar, se tiver interessado. Aqui é documentário sobre sacrifícios de crianças na África, abre parêntese, Uganda, fecha parêntese, hashtag parte 1, né? É um documentário exclusivo da Record. Nesse documentário aí tem umas crianças que somem, desaparecem, e tem rituais, por exemplo, de você enterrar uma criança viva na fundação de um prédio, e esse prédio, os negócios que vão ser feitos naquele prédio vai ter boas energias e boas vibrações e por aí vai. É por isso que a gente tem aqui no Brasil o sacrifício da galinha, bota lá na panela e bota na encruzilhada, como eu falei, Senhor da encruzilhada, Senhor dos caminhos, e você tem um pedido para fazer ali. O negócio é que o Exu, ele não faz nada de graça, tudo tem um preço para ele. Ele é muito interesseiro, né, e muito esperto. É por isso que às vezes não dá certo os rituais, porque você tem que ser... Por isso que tem que contratar um feiticeiro, porque você tem que ser muito específico. Você tem que ser muito específico, explicar tudo certinho para ele não te enganar, porque ele também é o senhor das mentiras. E se você pegar uma carta do baralho que vai representar ele, é o Coringa, né? O enigmático, o pregador de peças. Ele é a inspiração do palhaço, né? Ele é o inspiração do palhaço, o pregador de peças. Ele sempre ri de tudo. E no candomblé a gente tem... Não no candomblé, lá na África também, né? Eu não sei ao certo, mas na África tem alguns lugares que o Exu significa escravo, né? Então você vê que a escravidão já existe lá na África desde sempre, tanto que tem um orixá específico para ele. Tanto para você ver que o irmão de Exu é o Ogum, e Ogum é aquele que acorrenta Exu, porque Exu sai do controle, e aí o único que controla ele é o Ogum, que é o irmão, que é o senhor da guerra. Olha aí, como eu falei no último vídeo, que as guerras geravam escravos. Você vê que na história fala que Exu é o senhor dos escravos, como eu falei, ciclo vicioso, né? Ele é o senhor dos ciclos viciosos. Então o ciclo vicioso te escraviza. Ele é o senhor dos escravos. Vem o irmão dele, que é o Okun, e aprisiona, acorrenta ele, e ele se controla e consegue fazer as coisas como tem que ser feitas, né? E aí o que acontece? As pessoas querem abrir esse portal, e aí cada coisa tem um preço, e aí vai criança. Por exemplo, o cara comprou ali, um senhor de engenho comprou ali um feiticeiro, o feiticeiro enche a cabeça dele falando, porque eu posso te dar isso e aquilo, se você fazer tal ritual, pega tal criança, pega tal dinheiro, pega isso, aquilo, 2 litros de pinga, que nem aquela música lá do Bezerra da Silva, né, que ele fala lá, traz 2 litros de pinga, que sua bironga tá curada, um negócio assim que ele canta. Essa música aí acho que é Zé Polvinho de Ogum, era um tremendo no 71, alguma coisa assim. Tem algumas, né, dele que fala sobre isso. E por quê, né? Porque coisas estavam acontecendo no Brasil, como acontece na África, né? Crianças desaparecem até hoje em dia. Eles cortam usam o pênis para fazer o pênis das crianças, ou de alguém específico. Por exemplo, eu preciso do pênis de alguém que teve a perna comida por um crocodilo, sei lá, alguma coisa assim específica. Às vezes é uma criança que nasceu em tal data, um velho que conheceu alguém que já passou por tal situação. Preciso de tal membro, de um olho, de um dente, daquilo para fazer aquilo. E aí a dor também gera o portal também, que é um intermediário, né? A dor também é um intermediário. Então,
Tanto na África acontecia muita coisa, quando chegaram aqui no Brasil, essas coisas começaram a acontecer, e aí não era, às vezes o cara comprava vários escravos e fazia isso, o cara tinha dinheiro, queria fazer alguma coisa assim, ele tinha um escravo que era como é, feiticeiro, né? E ele fazia lá o que o cara mandava. Isso é perseguido lá na África até os dias de hoje, né? E acontecia o mesmo aqui no Brasil, foi essa parte da religião que foi perseguida, a macumba, que a gente conhece, né? Macumba. E a outra parte, que é a parte do candomblé, que tem os orixás, e cada orixá representa um santo, e cada santo tem uma história que é meio semelhante, porque os orixás são arquétipos, né? O Exu foi considerado o diabo, né? Porque tem essa coisa de ele prometer coisas, de enganar, dele ser ganancioso. Só que no candomblé fala o seguinte, Laroye Exu, que significa Exu não tem culpa. Porque Deus fez ele assim, entendeu? É o que eu levo também hoje em dia para interpretar até o próprio diabo, né? Ele não tem culpa de ser assim e para mim Deus fez ele, tipo, como é que a gente vai saber o que é branco sem ter o preto, né? Como é que a gente vai saber o que é bom sem ter o ruim? É simplesmente a perfeição do mundo, né? Como é que a gente vai saber que a vida é boa se não tiver a parte ruim, né? A gente sabe que o ser humano é soberbo, né? A gente vai cair no ego, a gente vai ficar reclamando de barriga cheia, né? Alguém ali reclamando porque não tem uma namorada, enquanto o outro não tem uma perna, mas tem uma namorada, o cara quer ter uma perna e o outro quer ter uma namorada e o outro daria a namorada para ter uma perna de volta e o cara daria a perna para ter uma namorada e quando inverter a mesma coisa vai se repetir, né? O cara vai querer fazer tudo ao contrário de novo. Então, essa é a dualidade. E aí o Exu faz uma coisa também que é o seguinte, como ele é o senhor do círculo, você vai para a direita tanto que você chega na esquerda. Rapaz, é o que eu vejo em alguns caras de direita aqui da internet e tudo mais. Por exemplo, esses dias mesmo o Nando Moura tava querendo pagar advogado para um professor lá. Eu fico tipo, como assim, mano? O estado que ele defende não tá nem aí pra ele e vem um cara do outro lado querendo ajudar o cara, sendo que na primeira oportunidade o cara vai ferrar o cara. Que nem o Petri lá, que foi, né? Chamou os comunistas, depois os comunistas, né? Falando dele mesmo, querendo escalpelar o cara depois. Mas isso não vem ao caso. Então, os outros orixás, eles não foram perseguidos. O que foi perseguido foi o Exu, porque, né, existe um Exu para cada átomo no universo, e ele é um orixá que, no caso, você só respeita. A lógica é você respeitar, né? E os outros, por exemplo, o Oxalá, ele é baseado na ideia de que ele pode te ajudar, mas ele é o senhor do sacrifício. Ele quer que você seja o sacrifício. Ele quer que você se sacrifique para conseguir as coisas. Então, ele é comparado com Jesus Cristo, né? E já o Exu, ele usa métodos, ele usa trapaça, né? Ele tem um hack da vida lá, ele quer matar uma criança para você conseguir vantagem sobre as coisas e tudo mais, para conseguir as coisas. E foi isso que foi perseguido, né? Essa parte aí do sacrifício de animais, pá, que não tem nada a ver de animais e de pessoas. E o ser humano é um animal, né? Também. E por aí vai. Eu vou ficar por aqui. Depois, quando tiver mais inscritos, a gente pode voltar ao mesmo tema e falar mais coisas, que é muita coisa para falar sobre esse tema religioso, a África e no Brasil. Eu vou fazer mais vídeos sobre. Valeu, muito obrigado. Curtam, se inscrevam e vamos nessa.